Boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Nós estamos aqui para um bate-papo. Seja muito bem-vindo. Nosso pianista, maestro, professor e coordenador da nossa querida Faculdade de Música, Carlos Gomes, Paulo Gazaneu. Soletrei certo? Certíssimo. Boa noite, professor. Boa noite, professora Prisciane. É um prazer imenso poder estar aqui com você e com todos os nossos convidados para podermos dividir um pouco nossas ideias, debatermos outras, apresentar algumas opiniões a respeito de alguns mitos que tem por aí, né? O principal deles que muito se fala, que é a respeito de se é possível viver de música, e outras informações mais que vão ser bastante pertinentes da gente aqui hoje. Com certeza, e essa é a grande questão, né? É possível viver de música, mas nós não vamos falar agora, porque nós temos ainda muito para conversar, e nós queremos já antecipadamente agradecer aí os nossos mantenedores, professora Cláudia, todos os nossos departamentos corporativos, porque hoje nós estamos diretamente do estúdio da Uniesp S.A., que fica aqui bem próximo da nossa querida Faculdade de Música, Carlos Gomes, aqui na região, bem no centro, né, professor? Bem no centro, aqui na região do 2 quadras do Mosteiro São Bento, ou seja, 2 quadras da estação São Bento do metrô, então tem um acesso muito facilitado que eu desconheço de qualquer outra faculdade privada aqui de São Paulo. Eu também, e é muito bacana, né, porque nós estamos falando onde tudo acontece, né? Nós temos aqui a Bolsa de Valores, nós temos o Centro Cultural Banco do Brasil, nós temos também um movimento intelectual, cultural e econômico. Acontece tudo aqui no Centro Histórico de São Paulo, né, professor? Verdade, porque a gente sai da faculdade. Se a gente vai para a direita, a gente tem o Mosteiro de São Bento, que tem também alguma série de concertos. Se a gente vai para a esquerda, é o Centro do Banco do Brasil. Se a gente desce, vai até o Vale do Anhangabaú e sobe um pouco, temos o Teatro Municipal. Então, para qualquer lado que as pessoas que vierem, elas sempre têm algo acontecendo dentro da área de cultura. Nossa, e eu havia até esquecido disso. Nós temos aqui bem próximo o Teatro Municipal, Sim, né? sim. Nossa, que bacana, né? E é muito bom. E a nossa faculdade aqui, Carlos Gomes, ela é muito jovem, né, professor? Quantos anos tem a nossa faculdade de música? Esta jovem senhora, ela está completando esse ano 117 anos. É uma moça ainda. Ela foi fundada em 1906. Tá vendo, gente? Eu acho que a maioria não sabia dessa informação. Acho que até nós precisamos comemorar logo, logo, né, professor? Claro. Logo tem aniversário. Daqui a pouco tem o 120 também. Logo, logo estamos chegando. E nós estamos aqui com o nosso doutor, então, em música. Ele é muito modesto, gente, e eu preciso sempre ficar corrigindo, porque ele falou assim, olha, não me chama de maestro. Ele é maestro também, ele é mestre em música, e nós estávamos conversando, tem aí vários CDs, trabalhou fora do país, mas ele fala, professora, nós queremos aqui ter esse bate-papo, eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre esse curso que tanto nos orgulha, que é o curso de música da Faculdade Carlos Gomes. Não é isso, professor? Com certeza. Eu acho que para um profissional, e no caso cito especificamente a minha pessoa, não existe algo tão gratificante como você trabalhar naquilo que você gosta. E fazer música é mais do que você obter rendimentos para você poder viver, porque a música ela é uma das artes que humaniza muito as pessoas sem precisar dizer uma só palavra. Basta você ter ouvido e você ter coração. Nossa, eu preciso tomar muito cuidado nessa noite, porque é uma sensibilidade, né? Trabalhar com música, eu acredito que a gente começa a elevar os nossos sentimentos, e é muito isso. Eu sinto isso também, e eu estou muito feliz por essa oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso curso em licenciatura em música. E me conta uma coisa, que me perguntaram, qual que é a diferença do bacharelado e da licenciatura em música? Boa pergunta. O bacharelado em música, a pessoa que se forma em bacharelado, ela vai se especializar num determinado instrumento. Então, geralmente, a pessoa que se forma em bacharelado, no diploma dela vem especificando em qual instrumento que ela foi especialista. Quando eu fiz o bacharelado, por exemplo, veio que era bacharelado em instrumento, e o meu instrumento era o piano, e assim com outros instrumentos também. E a pessoa
ela é formada para ser um intérprete, um performer, uma pessoa que vai estar no palco e que vai tocar música, vai trabalhar numa orquestra, ou pode ser um solista, seja do piano, seja do violino, qualquer outro instrumento. Enfim, ele vai preparado para o mercado de apresentações musicais. Podendo dar aula também de instrumentos, muitos instrumentistas dão aula também, mas aulas particulares especificamente do seu instrumento. Certo. Tá? A licenciatura já é uma outra área da música que, inclusive, o mercado de trabalho hoje está clamando bastante. Eu acho que é importante a gente sempre ter em mente que, quando nós estamos exercendo uma profissão, a gente tem que olhar para onde que o mercado está apontando. E licenciatura é o curso que vai disponibilizar para o mercado de trabalho profissionais que estão habilitados a trabalhar com a musicalização. Vão trabalhar com o ensino musical. Tanto é que a grade de uma e de outra, a de licenciatura, tem disciplinas que não acontecem dentro da grade de bacharelado. Então, ele vai ter que trabalhar com metodologias de ensino, por exemplo. Claro que é um universo muito maior, né? Com o tempo que nós temos, eu não vou procurar me alongar tanto. Mas ele vai trabalhar, vai aprender com metodologias que saibam trabalhar com musicalização infantil, também vai trabalhar com inclusão. Uma das disciplinas, por exemplo, que existe em licenciatura e não existe no bacharelado, é o aprendizado de Libras, né? Ou seja, você também trabalhar com Libras. Existem disciplinas também, como, por exemplo, nós temos na grade desse semestre, na nossa faculdade, que é o ensino, trabalhar com metodologias que trabalhem com inclusão, né? Então, você aprender a trabalhar com pessoas que ou sejam deficientes, ou tenham algum tipo de restrição. Então, você aprende não só a executar o seu instrumento, você trabalha principalmente a parte cognitiva do aluno e as metodologias para ensinar esse universo que é a música. E a pessoa sai com uma titulação onde ela vai ser possível trabalhar em qualquer uma de escolas normais, né, no ensino infantil, o ensino médio, vai poder trabalhar em ONGs, vai poder trabalhar, depois que fizer sua especialização, o mestrado, e assim por diante, vai poder trabalhar também em faculdades. Então, já há escolas hoje, inclusive governamentais, a exemplo da Escola de Música de Brasília ou da Fundação São Caetano, que exigem que a pessoa tenha a titulação de licenciado em música e não em bacharelado. Olha, como é importante, né? Porque existem especificações dentro da grade curricular que um bacharel não tem, porque o bacharel ele é formado, entre aspas, simplificando, para tocar. Certo. O licenciado ele é graduado para ensinar. E aí ele tem um mercado de trabalho enorme e que não tem fim. Nossa, então a licenciatura ela contempla a educação básica, né, para o ensinamento aí das crianças, porque vai além da música, né, professora? Sim. Agora está ficando o universo mais claro para todos nós, porque conversando com algumas pessoas antes do nosso encontro, era realmente saber qual é o mercado, né? Qual que é o desafio dessa profissão? Olha, antes eu gostaria de dizer que hoje eu estou com 57 anos. O meu primeiro emprego, assim, a primeira vez que eu dei uma aula para ganhar meu dinheiro, foi com 17 anos. Nossa! E eu digo que nesses 40 anos não entrou um só centavo no meu bolso que não fosse proveniente da música. Fosse como professor, fosse como um performer, ou seja, um artista que vai nos palcos, que toca, fosse como trabalhando em festivais de música, tanto como gestor ou como professor, porque o músico hoje ele tem que ver para onde, como qualquer profissão, você tem que estudar e ver para onde que o mercado está apontando, o que o mercado está precisando. Então, não adianta eu me tornar apenas um excelente intérprete dos concertos de Liszt ou de Chopin, se eu vou dar, talvez, 1 ou 2 concertos por ano. Sim. Talvez, se me pagarem R$100.000 por concerto, talvez eu consiga. Mas sabemos que, num universo como o Brasil, não é o caso. Né?
E, por exemplo, num caso de um pianista, um bacharel, então, ele pode trabalhar não somente com a área de apresentações, ele pode trabalhar como um correpetidor de aulas de outros instrumentos, violino ou canto, que é o pianista, a gente chama hoje é mais chique, é o pianista coaching, né? É Ah, aquele já tem pianista o coaching? pianista coaching não é aquele. Eu falei pianista por ser minha área, mas pode ser o Certo. violinista, o violonista, né? Pode ser qualquer outra coisa. Ele não trabalha apenas como uma pessoa que vai sentar ao instrumento e vai acompanhar ou vai treinar o cantor para cantar. Não, vai muito mais além disso, porque ele tem que ter conhecimento também da outra área. Porque um exemplo de um cantor, ele vai ter que saber prosódia, ele vai ter que saber um pouco, pelo menos, da pronúncia da língua, do idioma que o cantor está cantando. Ele vai ter que ter um excelente conhecimento teórico sobre fraseado, sobre harmonia, enfim. Ele vai trabalhar como... O que faz um coach, normalmente? Ele Desenvolve desenvolve o habilidades. seu coaching. Isso. O piano coach também faz isso. Olha. Na área da licenciatura, nós temos também áreas que contemplam coisas específicas, né? Certo. Podemos citar também aqui, não é a área da licenciatura, mas tem a musicoterapia, que a gente entra um pouco mais na área médica, né? Certo. Então, a gente pode ver que a música ela tem vários desdobramentos que trabalham também com música, né? Então, se você quer viver com música, às vezes não basta você olhar apenas para aquilo que você quer ou você gosta. Você tem que olhar para onde que o mercado está apontando para saber eu vou fazer aquilo que eu preciso e que eu gosto para poder ter a minha renda mensal, para eu poder também fazer aquilo que eu gosto de fazer de música, mas que não vai ser a minha principal fonte de renda. Certo. Então, na licenciatura, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha, ela deve estar estudiando conosco agora, que o nome dela chama Tayara Ivonite, e ela foi minha aluna numa outra instituição, e estava muito feliz porque ela conseguiu o seu emprego numa outra escola, né? Dentro dessa área. Ela foi fazer curso de especialização, então trabalha muito bem com crianças e está agora fazendo o seu trabalho dentro da educação infantil. Nossa, que Então, não bacana. adianta apenas uma pessoa que é um virtuoso no violino ou na flauta saber tocar um instrumento e você põe na frente dele 15 ou 20 crianças e ele vai entrar em pânico porque ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe trabalhar com esse tipo de público ou com esse tipo de ensinamento. Então, existem várias metodologias que vão se desenvolvendo durante o tempo e ainda continuam até hoje. Vou dar alguns exemplos de metodologias antigas já, tá? Muitos devem conhecer que estão assistindo, como do Dalcroze, do Zoltán Kodály, como do Suzuki, assim como outras, né? E à medida que isso vai avançando, também essas metodologias vão se adaptando ao nosso tempo atual. A gente não pode desprezar que a gente tem tecnologias hoje, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles já têm um laboratório impressionante a respeito do ensino coletivo de piano. Isso não quer dizer que você vai formar pianistas que vão ser concertistas, porque a música hoje ela tem aspectos não só artísticos, como sociais, como humanitários, disciplinadores, e ela faz parte não só daqueles que querem exercer a profissão de músico, mas o fato de você estar trabalhando com uma criança que está em formação, você está formando cidadãos, você está formando pessoas que estão começando a ganhar a autonomia para pensar, para refletir. Então, olha a responsabilidade que tem um profissional que vai estar trabalhando com esses públicos, né? E é muito específico o que ele tem que fazer. Não basta você saber ler a bolinha, que é uma semibreve ou que é uma semínima, ou você tocar o concerto de Paganini, que você pode sair por aí ensinando qualquer coisa em qualquer escola. Então, a licenciatura ela vem exatamente para isso, para formar profissionais capacitados para esse público e que o mercado está exigindo. Você não consegue dar aula em qualquer instituição governamental, principalmente, tá? Que você não tenha, pelo menos, essa titulação. Só para a gente citar alguns dos exemplos. E
O mais legal disso tudo é que, apesar de música ainda ser algo muito discriminado no nosso país, mas isso é profissão, muitos estão assistindo para a gente. Eu iria perguntar provavelmente os paradigmas que existem ainda em relação à profissão. Por isso que é muito importante essa nossa conversa. Sim. Que é uma profissão, que existe vários ramos, né? Dentro que nós estávamos conversando ontem também. Sim. Vai até do afiar do piano. Ele tem uma dimensão maior do que a gente imagina. Sim, porque sim. a gente fica concentrado em quê? Aí ele é músico, ele é pianista. Exato. E aí a gente esquece que tem toda uma preparação que antecede a estrela que brilha, né? Porque Sim, a gente sim. olha para o músico com uma outra esfera, né? Sim. Para os profissionais de música também, né? Porque a gente sempre acredita que eles têm uma habilidade maior. E aí a gente está entendendo hoje, eu estou entendendo, e acredito que quem esteja conosco agora, também que é possível aprender essa habilidade. Sim, totalmente possível. Às vezes eu assisto o programa do Luciano Huck, né? Eu sou uma pessoa bastante versátil em termos de televisão. Claro, com algumas ressalvas. Existem coisas que realmente eu não assisto. Mas tem um programa da parte dele que ele ajuda algumas pessoas em seus respectivos projetos. E não é raro que apareça alguém que está dentro da área das artes, né? Certo. Mas Luciano Huck, não precisa ter licenciatura para isso. Mas aonde eu quero chegar? Tá? Existe público para você trabalhar com isso. Então, não é todo mundo que vai ter um Luciano Huck para ficar bancando o seu projeto. É importante que a gente saiba que a profissão, além de nobre, ela é uma profissão como qualquer outra. Assim como é possível você viver se você é um médico e é um advogado, é possível viver de música. É que a gente só conhece os médicos que estavam na hora certa, no lugar certo, e estão lá trabalhando no Albert Einstein, ganhando os seus R$1.000 por consulta. Mas nós temos aqueles que trabalham no plantão da Santa Casa, depois corre para o Hospital das Clínicas, depois vai para o Dante Pazzanese, trabalha, mas está vivendo, não é sobrevivendo. E música também é assim. Eu trabalho aqui com muito orgulho na Faculdade Carlos Gomes, tenho outros compromissos também dentro da área educacional e também tenho os meus concertos. Então, é importante que a gente saiba que a gente só não pode ficar parado. Não vai aparecer tocar o telefone um dia na minha casa e falar: eu sou o empresário Roland Halverses Siavieski e eu tenho 25 concertos para o senhor, ganhando cachê de $5.000 por ele, e o mordomo vem me levar o jornal do dia. Não, isso não. Isso é não filme, vai é acontecer. lenda. Aliás, comentamos isso hoje, né? E ontem, que é aquela frase que eu falei, que eu não me incomodo de estar cansado de trabalhar naquilo que eu gosto. Eu me incomodo se eu estiver cansado de tendo que entregar currículo. Penso da mesma maneira. E, mesmo que você esteja cansado de entregar currículo, você que está começando, fala: o Paulo me enganou, falou todo aquele romantismo. Essa aluna que eu citei hoje, poderia citar outros exemplos, mas é que é o mais recente, que foi ontem. A gente conversava muito depois que terminou o curso dela, algumas dificuldades que ela enfrentava, mas ela estava muito feliz, porque ela percebeu que deu certo. Deu certo. Ela lutou, ela esperou, ela foi. Uma porta vai se abrir. Vai. A porta nunca vai se abrir se você não bate nela. Então, é importante que a gente saiba que, se a gente quer isso, a gente tem que estudar, tem que batalhar, e o principal, olha para onde o mercado está apontando. Isso é essencial. Não adianta você querer trabalhar a parte de licenciatura apenas com eu vou ensinar apenas teoria musical do tatatá do Pozzoli. Quem é músico vai estar entendendo o que eu estou falando, né? Você vai morrer de fome. Então, o médico que hoje ele não sabe operar um bisturi eletrônico ou laparoscopia, a gente sabe que a coisa não vai bem. Assim, um músico também. O professor de piano, mesmo, principalmente o licenciado, que não aprende a didática de trabalhar com ensino coletivo de piano,
vai perder emprego, vai perder oportunidades em muitos lugares, porque a gente sabe que isso está acontecendo, assim como outras vertentes. Aqui mesmo na faculdade, a gente tem essas disciplinas que são específicas para trabalhar tanto a parte de preparação teórica do professor, e não teórica só harmonia, contraponto ou outras disciplinas que ele vai ter que usar dentro da profissão dele, mas da disciplina que eu citei aqui no começo, que é aquela de inclusão, ou seja, saber como trabalhar a parte de inclusão. Nossa. Professor, e quanto tempo é o nosso curso de música aqui na faculdade? Em Ele é quanto tempo o aluno conclui o curso? E eu gostaria de saber também quais são as disciplinas, assim, algumas, só para que a gente sinta essa vontade de estudar, porque eu quero ser sua aluna, né? Eu já falei que, inclusive, pessoal, no dia 29, eu vou estar aqui na faculdade. A gente fala depois. Fala Isso. quais são as disciplinas, só algumas para a gente ter um gostinho de como que é esse curso. Entre essas disciplinas, por exemplo, além das tradicionais que tem tanto no curso de bacharelado quanto no de licenciatura, como arranjo, né, você tem que saber arranjo. Arranjo é para aprender. Você Fala para leigos. arranjo para leigos. É você pegar alguma música, ou você até mesmo compor alguma música, Certo. e escrever algo com a instrumentação que você tem. Então, vamos supor que eu queira trabalhar com os professores como trabalhar no método X, a música Cai Cai Balão. Né? Então, mas eu tenho apenas uma flauta, um violão e um piano. Certo. Então, eu sabendo como é a harmonia dessa música e outras ferramentas, o aluno vai ser apto e capaz de fazer um arranjo para essa instrumentação da música Cai Balão. Então, de repente, ele vai pegar a flauta doce, a flauta vai cantar o flom, 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 flom. O violão vai fazer apenas a base harmônica, vai ser ajudado pelo piano, ou o violão vai fazer uma segunda voz. Nossa, que Então, isso é um interessante. dos exemplos, assim, eu coloquei um Certo. exemplo meio simplificado. Então, o exemplo de arranjo. Nós temos a grade de, por exemplo, prática de instrumentação coletiva, onde ele vai aprender a trabalhar com flauta doce, vai aprender com violão, e na grade dos alunos que estão entrando agora, obrigatoriamente, ele vai fazer piano complementar todos os semestres. Porque o piano, eu não vou falar que é um instrumento mais completo para não gerar ciúmes aqui entre os nossos outros instrumentistas, mas ele é um instrumento que serve de base para qualquer coisa que você quiser fazer em termos de música, de arranjo. Você vai trabalhar com coral, você tem um piano. Você vai fazer um ensino de harmonia, fazer um ensino prático, é com piano. Então, o nosso aluno ele vai ter aqui os 8 semestres de piano complementar. Nossa. 8 semestres. Não, são 4 anos, 8 semestres. Por exemplo, a parte de coral também, que são 2 coisas essenciais. Além disso, tem a aprender a lidar com prática de flauta, com prática de violão, com prática coral. Nós temos a parte de regência coral, que daqui a pouco você vai a gente vai conversar um pouco com eles a respeito disso. Tem as disciplinas que saem um pouco da área de música, como Libras, como disciplinas que vão tratar especificamente sobre um assunto, exemplo de práticas introdutórias sobre a cognição de pessoas com deficiência auditiva, assim, né? Coisas desse tipo. Então, são outras disciplinas que, por exemplo, um bacharel não vai ter. Certo. Tá? Porque nós temos dentro dos trabalhos, das clientelas, de onde a gente for trabalhar, a gente pode estar sujeito a várias situações. Tá? Na época que eu era coordenador da Universidade Livre de Música, que já não, infelizmente já não existe mais, eu lembro que uma ocasião surgiu para nós um aluno com uma deficiência motora dos dedos, que ele trabalhava com um dedo aqui, mas o outro involuntariamente também trabalhava. Né?
E a gente não sabia o que fazer com ele. Eu estou falando de uma época que é lá de 1998 a 2000, onde ainda estava assim engatinhando. Ou seja, não fazia nem um pouco mais de 10 anos que a gente tinha saído da ditadura. Então, as coisas estavam acontecendo ainda. Então, a gente se deu uma situação como essa, né? Ou trabalhar com uma orquestra de surdos, ou nós temos uma orquestra, eu esqueci o nome agora, nós temos, não nós aqui, né? Você que é uma orquestra, que chama Orquestra Parasinfônica, né? Que todos os músicos são pessoas que têm algum tipo de restrição de mobilidade ou cognitiva. E não tem outra forma de você trabalhar com esse público se você não tiver um aprendizado na faculdade e depois uma especialização. Certo. Tá? E como não é o nosso foco aqui, mas não posso deixar de dizer a parte da musicoterapia também, que é outro ramo da música, né? Que você vai trabalhar com música e sons dentro da área médica também, né? Então, você pode ver que a música, sim, dá para você viver, né? Assim como eu vou ser professor, eu quero me formar em direito. Mas eu vou me formar em direito e eu quero ser apenas um advogado que vai cuidar sobre defesa de animais Shih Tzu, que tem 1 a 5 anos. Eu não vou me dar muito bem, né? Com certeza. Isso é muito bom, né? Porque nós estamos aqui quebrando um paradigma, né? É possível viver de música? Sim, é possível. Olha o exemplo disso, aqui, né? E nós temos também o professor Branco Bernardes, que alguém conhece aqui, então conhece também, já conhece, que é outra pessoa que nós não conhecemos há quase 40 anos, já da minha época de faculdade, e é tanto exemplo quanto eu, ou seja, nenhum centavo entrou no nosso bolso que não fosse da música. Olha, gente, isso é muito importante, porque as visões precisamos quebrar esses paradigmas, saber o quanto que a faculdade contribuiu, né? Porque sem educação, sem conhecimento, não haveria esse alcance, essa oportunidade. O professor comentou antes, né, que morou fora do país. Isso. Essa experiência, são mais de 50 países, né, na Europa, fora todo o aprendizado. Então, o que eu estou colocando aqui? Nós temos essa oportunidade na faculdade Carlos Gomes de conhecer alguém que entende de música, que vive de música, que respira harmonia, né? E que respira tudo isso que envolve a música. Então, além de você estudar a teoria, porque tem a parte teórica, que é a parte de leitura musical, que eu aprendi, né? Estou aprendendo aqui no decorrer dos dias. A gente aprende a tocar os instrumentos, né? Tocar a flauta, o piano, né? Não sei se eu usei o termo correto. Não é tocar flauta não existe, né? Existe tocar flauta? Qualquer instrumento que você executa, seja violão, seja flauta, você toca. Então tá Você bom. pode falar executa, toca, interpreta, ou seja, mas certo. Você produzir som, no inglês é o play, para nós é o tocar. É o tocar, então tá jóia. E aí, como que nós te encontramos? Como que a gente faz para conversar com você, para ter essa experiência? Porque quando eu falei que nós estaríamos nesse bate-papo, muita gente demonstrou interesse em conhecer um pouco mais da Faculdade Carlos Gomes, mas também de conhecer o nosso querido coordenador aqui do curso, né? Coordenador Paulo, que está aí conosco todos os dias, frente a essa magia que é a música, né? Frente a esse movimento. Eu acredito que a música é movimento, né? Porque ela não morre, né? E a gente escuta e aquilo fica na nossa memória, e a ciência já comprova isso, que as notas musicais é capaz de elevar o nosso estado de espírito, né? Aquela coisa que nos move, que nos motiva. Quando que eu te encontro? Como que eu te encontro, professor? Bom, aqui na faculdade, você pode me encontrar todos os dias, tá? Eles são variados, certo. Mas sempre, na minha ausência, há alguém que possa responder e possa imediatamente entrar em contato comigo, né? A gente também pode entrar através do e-mail da faculdade, ou do nosso telefone institucional também. Certo, nós vamos deixar aqui o telefone institucional para que todos possam entrar em contato. Eu já vou falar aqui para que a gente não esqueça, é o 011, né? 97204
21h15, porém nós vamos estar aqui. E aí a gente tem uma novidade também, né, professor, que nós vamos conversar, que inclusive eu quero agradecer ao professor Branco, né, agradecer a todos os nossos diretores corporativos, o professor Murilo, o professor Everton, né, que está aqui nos apoiando, todos os nossos colaboradores administrativos também da Faculdade Carlos Gomes, que nos apoiou para que tudo isso acontecesse, né, nessa noite de hoje. Exatamente. E aí, qual que é a cereja do bolo que nós temos? Quer aprender a leitura musical? Eu quero. Exato. Dá tempo para se inscrever. É uma quarta-feira. Uma quarta-feira, não tem desculpa. Já passou o carnaval, né? Já passou o carnaval, já passaram as festas, é a hora de chacoalhar a poeira, né, professor? É isso? Vamos chacoalhar? Já vai ter passado até a quarta-feira de cinzas. Sim, seja, então acabou. Exato, acho que em uma semana já deu para ficar sóbrio de novo, né? Já deu. E aí nós vamos estar aqui na Faculdade Carlos Gomes. Nós estamos localizados aqui na Rua Álvares Penteado, 216, logo na entrada na biblioteca, que nós temos aí a recepção. Lá tem uns cartazes escritos dos nossos cursos, uns folders. Vocês vão localizar facilmente, né, professor? E é fácil chegar aqui. Como já falou no começo do nosso podcast, na estação São Bento do metrô, saiu da estação, à frente do mosteiro, segue 2 quadras, diagonal à esquerda, você já está na cara da faculdade, que é logo do lado da B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Só queria fazer um pequeno parênteses. Sim. Tem muitas pessoas que me conhecem pelas redes sociais também. Certo. Sim, eu sou acessível de todas as formas. Você me achou pelo Facebook, eu vou responder pelo Facebook, pode ser em nome da faculdade, mas eu sempre vou estar fazendo o acesso com a faculdade, não tem problema nenhum. Perfeito. Né? Facebook, o Instagram, enfim, qualquer forma que podemos fazer essa ligação entre a faculdade e as pessoas que estão interessadas em entrar nesse universo que é a música, de que eu nunca me arrependi, por mais que as vacas estivessem magras em algum momento, como na pandemia, né? E a arte sobreviveu. E sobreviveu. E continua, a prova viva. Mas vamos voltando lá. a falar do nosso Voltando a falar o nosso convite, que é para você aprender aquelas notas. O professor me falou ontem um nome, eu não lembro. Eu falei, professor, parece um S, uma cifra. Como que é mesmo, professor? Isso era uma clave, a clave de sol. A clave de sol. Então, assim, ele está falando para a leiga e para os leigos também. Me desculpa aí os entendidos. Então, eu vou aprender. Vai aprender as bolinhas. Vou aprender as bolinhas. Que são as notas. Né? São as notas. Então, nós vamos aprender a fazer essa leitura musical aqui da nossa querida Faculdade Carlos Gomes. E o horário será aí das 18h30 às 19 horas. E depois vem a parte de canto coral. Exatamente. E aí, eu tenho cura, professor? Todos têm. Na verdade, a pergunta não seria se eu tenho cura. A pergunta certa é, eu já posso começar a evangelizar musicalmente as pessoas? Eu posso? Totalmente, sempre pode. E eu tenho esse receio, né? Nós fizemos até um teste ontem, né? Que como que eu posso ouvir, né? Isso. Como que eu posso tirar de ouvido? Como que foi o termo que o professor me explicou? Você me perguntou sobre o que é tirar de ouvido. O né? que é tirar de ouvido? Eu estava explicando que é você ouvir uma determinada música ou trecho musical e você conseguir reproduzir isso num instrumento qualquer, exatamente as notas que estão naquela música. Então, você ouve não sei porquê, e você vai lá no piano e você consegue fazer que é o mi, ré, do, mi, e assim. Ou você foi o maior dos meus sonhos, você consegue fá, sol, lá, você consegue fazer isso. Entre tantas outras coisas, né? Não quer dizer que vocês vão aprender isso. Mas isso vai ser pode vir a ser uma capacidade que você tenha depois, mas o principal é que você vai aprender um novo alfabeto, para quem não conhece ainda, que é o alfabeto musical. Você vai eu aprender não conheço. Eu sou analfabeta musical. É esse o termo? E vai aprender a falar esse alfabeto. Ah, a escrever certo. esse alfabeto, falar esse alfabeto, e no caso do coral, a cantar esse alfabeto. E eu logo estarei me apresentando, né? Sim. Olha, com certeza. gente, então estão todos convidados. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Para estar conosco, eu também sou leiga, irei aprender com o maior carinho.
E é uma oportunidade que a Faculdade Carlos Gomes está colocando para toda a comunidade para conhecer esse universo. Sim. Né? Para estar aqui, conhecer a nossa biblioteca, conhecer a direção, conhecer os colaboradores e principalmente o nosso coordenador. Conhecer a coordenação, que eu vou estar presente. E é muito importante também colocar sobre quem é que vai estar comandando esse trabalho, porque eu sou coordenador da faculdade, mas o professor, o doutor Branco Bernard, é doutor assim como eu também, né? O mestrado nós fizemos diferente. Ele foi para um canto, eu fui para a Hungria, passei alguns anos por lá, depois eu voltei. Mas o doutorado nós fizemos juntos, na Unicamp. Ele é uma pessoa bastante ativa e é o titular da orquestra, se não me engano, é a Orquestra de Câmara Paulista, o nome da orquestra dele. Então, ele é um maestro ativo, especialista em regência, não só orquestral, mas também como regência coral. E é um erudito aí no estado da palavra exato, né, que é erudito, aquele que sabe, né? Então as pessoas não vão só aprender música, mas também vão aprender muito sobre história, além de ser uma pessoa fantástica, pessoa divertida, né? Então eu acho que as pessoas que puderem vir nesse trabalho, que não só puderem, quiserem vir, vão estar recebendo música e fazendo música com um absoluto prazer. Com certeza. E eu estarei nesse encontro, e nós vamos gravar uma palhinha ao vivo, tá? Com o professor, para vocês sentirem o que eu senti, o que eu estou sentindo nesse momento, que é uma profunda gratidão de conhecimento, de aprendizado, e o conhecimento só tem valor quando ele é disseminado, compartilhado. E essa é a nossa missão, né? Que é a missão solidária e o compromisso de fazer esse ensino com qualidade. E que qualidade, né, professor? Claro. Então, eu só tenho aí a agradecer por essa oportunidade, por esse aprendizado. Espero que todos vocês tenham apreciado sem moderação. Eu acho que essa é a palavra que define essa noite. E nós estamos indo aí para as considerações finais, né, professor? Eu gostaria de deixar aí a palavra para o professor, né? E lembrar que nós vamos deixar aqui o nosso endereço, o nosso telefone, para que vocês possam estar conosco e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Isso. E, primeiro, agradeço muito o convite por estar aqui. Foi com imenso prazer que eu vim aqui hoje. Mudei todos os meus compromissos para poder estar aqui com vocês hoje, fazendo essa conversa mais do que agradável e, além, quase de utilidade pública, né? Sim. Mas eu me sinto muito feliz por poder estar partilhando um pouco daquilo que eu gosto de fazer, como eu fiz e por que eu estou fazendo isso com as pessoas. Eu acho importante também falar, talvez deixar aqui para eles escreverem como é que chama? No histórico? Enfim, onde tem o chatzinho que eles escrevem. Sim, nós estamos... Vocês podem sugerir, porque... Ideias para os nossos podcasts, o que você quer saber a respeito, sim, outros que a gente até para que fazer. A gente possa continuar outras conversas, inclusive com o professor Branco. Exato, né? Exato. Inclusive, quem gostaria de conhecer, nós estamos com uma equipe agora acompanhando os comentários. Sim. Né? Então, vocês podem questionar assuntos, colocar perguntas, questionamentos, e a gente pode fazer um próximo encontro. Sim, quem sabe já eu acho que quem sabe até lá já estou cantando alguma coisa, viu, professor? Com certeza. Né? Eu vou tentar, quem sabe no final do ano, será que em 6 meses eu dou conta? Bom, cantando você já está. Falta só agora você organizar as notinhas que você sabe cantar. A gente vai ficar ficar educada, né, no canto. E não esqueçamos que nós estamos com o nosso vestibular aberto, sim, recebendo inscrições, né? Nós não paramos no carnaval, viu, pessoal? Nós estamos aqui na sexta-feira, em ritmo de folia, mas você pode se inscrever. A prova você pode fazer da sua casa, tem prova online. Sim, a prova é muito simples, é só uma redação e você coloca toda a sua documentação no sistema, nós estamos acompanhando. E olha, talvez você tenha até o prazer de falar com o coordenador do curso, hein? Não é isso, professor? Com certeza, mas não precisa... Você pode vir em qualquer momento. Eu estou aberto a sempre receber, mesmo que você não queira fazer a faculdade. Você quer vir aqui conhecer a escola, quer conversar um pouco? Tomar um café, né? Isso, tomar um café, vamos conversar. Alguém está interessado? Venha que eu vou ter o máximo prazer de recebê-los. Há pessoas que me conhecem já, eles sabem como eu sou. É assim, se você não encontra por aqui,
Ah, mas eu quero falar com o Paulo. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram. Todas as mídias sociais, né? E pelas mídias da Carlos Gomes, com certeza, né? Absoluta. Todas os questionamentos, todas as perguntas chegam até mim, tá? Eu não sou não sou da corte, então não sou inacessível. Meu telefone está à disposição para quem quiser conversar comigo, enfim. Pode vir que eu vou atender com o máximo prazer. Ou se não tem tempo para vir, também vamos nos conversar por teclas, também com o máximo prazer. Mas é importante que você que quer fazer música, você quer fazer licenciatura, quer fazer parte desse mecanismo que é a sociabilização, formar novos profissionais, nosso vestibular está aberto. Então, você pode... Só acessar, nós vamos deixar aqui na descrição abaixo. Isso. E qualquer dúvida... Pode ligar também. Pode ligar, pode escrever. Pode vir pessoalmente. Nós estamos aqui na Álvares Penteado, no atendimento das 8 da manhã às 18 horas. Temos uma equipe aí esperando por cada um de vocês. Não precisa vir para fazer matrícula, mas venha para nos conhecer, que é o mais importante. Venha conhecer o nosso curso, venha tirar os mitos, né? Claro. Hoje nós começamos, provavelmente nós teremos outros encontros, Sim. Que é aquilo que vocês irão questionar para nós aqui no dia de hoje, na noite de hoje, né? A gente fala dia porque é um momento de muita intensidade. A gente começa o trabalho antes e vai se programando para chegar nesse momento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui. E até o nosso próximo encontro, né? Com certeza. Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.